Olá, turma. Vamos iniciar a nossa aula 40 de História com o tema Governo de João Figueiredo, finalizando então os governos do período militar, certo? Então nós vimos o governo de Castelo Branco, o governo de Costa e Silva, o governo de Médici, o governo de Geisel e agora vamos para o governo de Figueiredo, o último presidente que governou aí de 1979 até 1985, o último ano do regime militar, né? Então, foi no governo, a gente viu que no governo de Médici inicia a campanha pela lei de anistia, né? E a lei de anistia é lançada no ano de 1979 no governo de Figueiredo, né? Então, foi a lei que perdoou os crimes políticos cometidos durante o regime da ditadura no Brasil. Muito cuidado com a definição dessa lei, né? Já vi alunos meus colocarem em prova. Assim, foi a lei que perdoou os crimes cometidos durante o regime da ditadura no Brasil. Eu digo, os crimes políticos, considerados crimes políticos. Os crimes comuns, obviamente, não tinham para que e por que serem perdoados, né, nesses 21 anos, ou pelo menos desde o AI-5, certo? Então, os crimes de viés e caráter político, eles foram, não em sua maioria, a gente vai ver já já as críticas aí sobre a lei de anistia, mas para a gente entender, né, por que hoje as pessoas não podem ser responsabilizadas pelos seus atos na ditadura, tanto os grupos armados, né, que praticaram crimes como assalto à mão armada, a bancos e tudo mais, sequestros, como os militares que cometeram crimes horrendos também. Eles são protegidos, eles não vão a julgamento, nem eles podem até ir a julgamento, mas eles não podem ser punidos porque a lei de anistia os protege. Vamos lá. Então, gradualmente, presos políticos foram sendo libertados e os exilados, pouco a pouco, puderam retornar ao país. A lei de anistia de 1979 serviu para dar continuidade a esse processo. A gente viu na aula passada, né, quando vocês viram Betinho retornando e aí pedindo, vamos votar a lei de anistia e tal. Já estava vendo esse processo devagar, né, para que a lei da anistia, só que eles queriam, né, que essa lei de anistia ela fosse ampla, geral e restrita, o que não foi. Muitas pessoas estavam presas, conseguiram sair da cadeia, mas não por causa da lei de anistia, mas sim porque os crimes deles eram ditos como crimes violentos, a maioria ligados a grupos armados, né? Então eles conseguiram sim sair da cadeia, mas por questão processual, pela ação dos seus próprios advogados e dos seus próprios processos que corriam na justiça, não pela lei de anistia. Por isso que desagradou a muitos a lei de anistia, porque ela não foi ampla, nem geral, nem restrita. Ela deixou muitos de fora, principalmente o pessoal ligado à luta armada, né? Então, aos poucos, muitos foram retornando ao Brasil, exilados, como a gente tinha visto na aula anterior, o Betinho voltando do exterior, né? Como outros, muitos políticos, intelectuais, artistas, que estavam fugindo da ditadura há mais no caso de Betinho era 8 anos, né? Muitos estavam há 10 anos fora do país, com medo de retornar. Então a lei de anistia, de certo modo, ela garantiu que muitos pudessem retornar, certo? Muitas pessoas que estavam sendo perseguidas. Críticas à lei de anistia. Não, a lei de anistia deixava de solucionar questões polêmicas, né, do período da ditadura, isto é, os atos terroristas dos grupos armados, de um lado, e as violações dos direitos humanos praticadas pelos agentes dos órgãos de repressão policial do outro, né, que cometeram assassinato e tortura, ou seja a crítica é que a lei da anistia meio que perdoou crimes imperdoáveis, como a tortura, por exemplo, certo? Graças à lei da anistia, torturadores podem, os que ainda estão vivos, né,
pessoas que cometeram essas atrocidades podem transitar normalmente, assim como outras pessoas também cometeram atos violentos durante esse período, né? Se foi associado à política, a questão de ordem política, ideológica, então essas pessoas acabaram sendo regidas pela lei de anistia. Tem a charge aí que mostra muito bem isso, né? Uma chuva de justiça e desculpem, gente. Uma chuva de justiça aí e um general, talvez, um militar, uma roupa de militar, de pijama, porque tá aposentado, né? Acabou o regime, mas se protegendo com o guarda-chuva da anistia. Bem interessante para a gente poder entender, certo? A falta de ação da lei de anistia contra esses crimes. Comissão da Verdade, né? Em 2012, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, foi instaurada uma CPI. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, né? Para discutir os o parlamento, a Câmara dos Deputados, que é responsável pelas CPIs, certo? Então, para discutir os aspectos do período da ditadura que envolveram a violação dos direitos humanos, no intuito de demonstrar os casos de tortura através de depoimentos das vítimas e também dos seus algozes, os torturadores. Os objetivos das comissões da verdade são analisar os contextos sociais e históricos nos quais se passaram os abusos e violações, esclarecer fatos que podem ter sido modificados ou escondidos pelo Estado, e com essas informações elaborar relatórios, recomendações com sugestões de reformas institucionais e maneiras de reparação histórica. Então, é um processo que não ocorreu só no Brasil, né? A maioria dos países que tiveram ditadura optaram por fazer essas comissões para poder rever questões que pudessem ficar pendentes, principalmente ligados à tortura. E principalmente existiam muitos documentos que o sigilo nacional, você sabe que você pode colocar sigilo em documentos, né, que duram entre 10, 20 anos, né? E muitos documentos só foram ser abertos já na democracia, já no século XXI, nos anos 2000, documentos da ditadura. E documentos que apontavam que realmente havia existido tortura, certo? Então, quais são os pontos positivos dessa comissão da verdade? Por que houve essa comissão parlamentar de inquérito? O primeiro ponto positivo é tratar o crime de tortura como sendo o maior atentado contra os direitos humanos, a ponto de vir tribunais internacionais aqui fazerem julgamentos simbólicos. Porque adiantava você julgar, né? Só por uma questão moral mesmo, para expor esses torturadores. Mas eles não podiam ser presos, porque eram protegidos por quem? Pela lei de anistia. Recompensar os torturados com exposição dos seus casos, que gera... Porque imagine só, você ser torturado, o Estado negar, e você, tipo, é minha palavra contra o Estado, né? Como é que eu posso provar que eu fui torturado? Então, você dando essa visibilidade para que os torturados pudessem expor os casos deles, né? Pudessem escutar pelo menos um pedido oficial do governo, mesmo que não seja do governo da ditadura, mas do governo brasileiro, né? Que foi quem proferiu esses atos monstruosos. Isso já é uma forma de recompensa, né? E também foi fornecido pensões. Então, as pessoas que comprovaram que foram torturadas, elas ganharam aí uma pensão. Entre elas, a própria presidente Dilma, certo? Expor a identidade dos torturadores, isso é interessante, né? Teve um caso, se eu não me engano, foi com o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores ele era o síndico do prédio, né? E a esposa, quando ninguém sabia que ele era só um velhinho, um ex-militar, com uma cara de mal, mas um velhinho. Esse cara é o síndico, né? Expulsaram o cara do prédio, né? Fizeram um abaixo-assinado. O pessoal ficou revoltado, porque expôs, né? Isso é uma coisa muito séria. Fazer um levantamento histórico para que a sociedade ciente dos fatos tome consciência do passado sombrio dos porões da ditadura, certo? Então,
Pus aqui uma chargezinha também. Torturas, mortes. Nós já colocamos uma pedra sobre esse assunto. E o senhor se importaria em nos dizer embaixo de qual pedra colocar os cadáveres, né? Porque é uma questão fundamental. Se já colocaram uma pedra, a gente tem que lembrando que muitas famílias não puderam enterrar os corpos dos seus entes, devido a existir um grande número de desaparecidos durante esse período. Então, para essas famílias, a ditadura não acabou. Eles querem ainda um esclarecimento, né? Então, segundo a Comissão Nacional da Verdade, CNV, Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório final, reconheceu 434 mortes e desaparecimentos políticos entre 1946 e 1988, dos quais a maioria ocorreu no período da ditadura militar, certo? Do regime militar. Então, cartazes como esse, né? De mortos e desaparecidos, né? Pessoas que sumiram e os familiares vivem com essa dor e essa angústia, mesmo tendo passado tanto tempo. Então a Charge fala bem, né? Quando diz assim, vamos colocar uma pedra sobre esse assunto, aí só se o senhor me falar embaixo de qual pedra vocês colocaram os cadáveres, né? Esse pessoal faz isso, é show. Críticas à Comissão da Verdade, né? As pessoas que são foram contra a Comissão da Verdade. Uma delas foi o presidente Bolsonaro, na época era deputado. Inclusive isso serviu para ele se alavancar na época, né? A gente está falando 2012. Para ele até aparecer no Senado Nacional. Então, por se tratar de uma CPI, não tinha autoridade jurídica para julgar e punir, né? A CPI, ela faz um relatório e encaminha para a Justiça. Ela não julga. A Justiça aceita se quiser. É assim que funciona. Quando se instauram, já houve várias CPIs, né? CPI da maconha, CPI da prostituição infantil, enfim, é quando os deputados eles se unem, eles criam uma comissão parlamentar de inquérito para investigar determinada coisa. Então, eles investigam, eles têm lá os meios deles, eles chamam as testemunhas para falar, e depois eles fazem um relatório e encaminham para a Justiça. Então, por se tratar de uma CPI, não tinha autoridade jurídica. O que fosse decidido ali não ia julgar ninguém, não ia condenar ninguém. Então, muitos criticaram o fato disso ser feito através da CPI, né? Se fosse algo que fosse julgável, teria sido feito pela Justiça. A lei de anistia serve como proteção jurídica aos acusados e julgados pela Comissão Nacional da Verdade. Então, não adiantaria nada você condenar alguém naquele momento, ou você expor que fulano é torturador, ou expor que fulano cometeu assassinato, se essas pessoas elas são protegidas pela lei de anistia, certo? Foi um movimento político partidário, por ter sido realizado por um governo de esquerda, e a maioria dos seus membros serem formados por pessoas ligadas à esquerda. Essa foi inclusive a maior crítica do deputado então na época, Bolsonaro, porque disse que os membros da Comissão da Verdade eram todos ligados à esquerda, ou seja, iriam produzir um documento só de uma visão, não da visão também dos militares, né? Outro ponto, outra crítica à Comissão da Verdade é que os militares queriam que fossem analisados e julgados os crimes cometidos pelos grupos armados também, certo? Então tá aí, até aí a foto, né, da guerrilheira na época, a presidente Dilma, que foi presidente do Brasil. Na época ela foi presa, né? Participou de várias ações ilegais, né? Como sequestro, como guerrilha, como assaltos, certo? E aí, se utilizasse a lógica, certo, de julgar os dois grupos, as pessoas ligadas aos grupos armados também teriam que ser julgadas segundo essa crítica, né? Por uma situação de hipossuficiência, o que é que isso quer dizer? Por uma situação de que também na época, né, você tem Estado, país, exército, militares versus grupos armados, grupos de jovens, meia dúzia. Então assim, é meio
a gangorra aí está meio desequilibrada, né? Se você quer colocar em pé de igualdade. Óbvio que o aparelho de Estado foi muito mais brutal. As consequências das atitudes tomadas pelo governo militar, como a tortura, foram crimes mais pesados, né? Mas crime é crime. E a opinião é opinião. Ok? Vamos lá. Vamos continuar. Reforma partidária, que ocorreu aí também no governo Figueiredo, a partir de 1979, acabou outra ação que desestrutura o regime militar, né? Que é o surgimento de novos partidos políticos. Acaba o bipartidarismo. Lembram que é o bipartidarismo, né? É a política partidária dividida em dois partidos, a Arena e o MDB. Então surgem aí os novos partidos que iam tomar conta, inclusive. Por que é importante o pluripartidarismo? Porque o pluripartidarismo também é a pluralidade de ideias, de ideologia, de democracia. Ou seja, você não tem como criar um governo democrático sem a pluralidade de ideias políticas, né? Então, muitos partidos, não tanto quanto no Brasil está. O Brasil está até teve que congelar aí a criação de novos partidos, porque o Brasil já está com 33, se eu não me engano. 33 partidos, e tudo isso acaba, quando você tem demais, você não tem nenhum, né? Então você tem que ter pluralidade, mas também você tem que ter bom senso, né? Então não, o pessoal está usando a política, faz tempo, né, que usam a política para exercer práticas individualistas, né? Para poder corrupção e tudo mais. Então aí você tem aí o Partido Democrata Social, que é o PDS, a Arena virou mais ou menos o PDS, certo? E o MDB virou mais ou menos o que era o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, liderado aí pelo Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães era tipo um dos caras na época, né? Tinha uma influência fantástica, os fundadores do PMDB, um político extremamente respeitado. Foi o cara que assinou a nossa Constituição, porque ele era presidente da Câmara, certo? Ele foi o cara que uniu todo mundo para poder superar aí, para poder organizar a volta para a democracia. Você também tinha o PTB, que volta a existir, lembra lá que o PTB era o partido de Vargas, né? Partido Trabalhista Brasileiro. E aí o PTB volta assumido, assim, liderado por Ivete Vargas, a filha de Vargas, né? Existe até hoje o PTB. O PMDB mudou, recentemente voltou a ser chamado de MDB. Esses partidos eles mudam de nome depois que eles se sujam, né? Que aparece bem mundiscando. É tipo assim, eles vão mudar a marca para ninguém lembrar, ligar a corrupção. Aí o PMDB voltou a ser chamado de MDB, né? Como se mudasse alguma coisa. E o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, fundado, né, e liderado por Leonel Brizola, aquela figura lá da campanha da legalidade, né? Então Brizola acabou sendo uma figura também muito importante nessa volta da democracia brasileira. O Partido Popular, PP, liderado pelo Tancredo Neves, que era a principal figura, né? Inclusive foi indicado para ser o presidente, a gente ainda vai falar sobre isso. E o Tancredo Neves, que era um grande líder político no Brasil na época, junto com Ulisses Guimarães, eles eram aliados, né, vamos dizer assim. E Tancredo Neves era o cara unanimidade, todo mundo gostava, todo mundo queria que quando acabasse a ditadura, quem vai ser o presidente? Tancredo, né? Aí Tancredo, no dia que vai ser presidente, na semana que vai tomar posse, morre, né? A gente vai estudar isso ainda, viu? Essa transição da ditadura para redemocratização, o processo de redemocratização. E por fim o PT, que o PT não nasce em 79 exatamente, ele já nasce no ano seguinte, na década de 80, perdão, 1980, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Ele nasce da luta sindical. É um partido que nasce meio não está muito ligado às questões. Sempre o PT, a história do PT, não recente, mas a história antiga é de ser um partido de esquerda, porque os partidos de esquerda estavam ainda proibidos de entrar na legalidade. Partidos como o Partido Comunista, né? Depois surgiu o PCO, Partido da Causa Operária,
o PCdoB já existia desde 63, mas não oficialmente, certo? Esses partidos de cunho comunista, né, de cunho de esquerda radical mesmo, eles não conseguiram a licença para obter legalidade enquanto partido. E o PT, óbvio, conseguiu a licença, mas sempre se apresentou como sendo uma esquerda mais moderada em relação a esses outros partidos aí, certo? Então o PT sempre teve ali, os outros partidos, todos eles, fora o PDS era amigo dos militares, mas eles criaram uma frente popular, uma frente de apoio mútuo, o PMDB, o PTB, o PDT, o PP, esses partidos todos, eles se uniram, né, em uma luta comum, que era voltar à democracia, né, restabelecer as regras, as rédeas do país. E o PT sempre ficou ali meio que com a causa própria, né, com a causa ligada a questões da esquerda, a questão dos trabalhadores, sim, com a sua personalidade própria, e naquele momento isso estava em baixa, né? Mesmo assim, a primeira eleição que houve, a gente vai falar lá na frente, lá em 1989, o candidato Lula foi para o segundo turno, né? Já começou a ter destaque, perdeu outras vezes, mas isso aí é assunto que a gente ainda vai falar. Mas é só para que a gente entenda, né? O processo de formação do partido do PT não foi um processo político, né? Foi um processo sindical. Foi as grandes greves que estavam havendo, e aí se percebeu que eles conseguiam arrebatar muitas pessoas, muitos trabalhadores, né? E eles pensaram, a gente pode fazer uma representação política disso aí, certo? Da questão sindical. Então, nasce disso aí, um dos grandes líderes era Lula. Lula já era um líder sindical nesse período, 1980, mas existiam outros líderes também no PT. Vamos lá, campanha das diretas já. A Constituição previa que o sucessor do presidente Figueiredo seria eleito indiretamente, ou seja, pelo Congresso Nacional. Todo mundo queria votar, gente. Então, em março de 1983, o deputado federal do PMDB, Dante de Oliveira, apresentou uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas, ou seja, o povo para votar. Essa emenda ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira. Só que não deu certo, né? Foi boicotada. Então, a partir daí, o povo começou a sair nas ruas, se organizou no movimento que ficou conhecido como Direta Já, certo? Então, o objetivo de pressionar parlamentares para aprovar a emenda constitucional. Por todo o país, comícios, atos, manifestações públicas foram realizadas. O lema da campanha era Direta Já, ou seja, o povo queria votar. Deu certo? Não. Próximas aulas eu vou falar sobre as Diretas Já e sobre o processo de transição. Só falei um pouquinho, mas houveram muitas manifestações nesse sentido, certo? Então, as demais dúvidas a gente trava aí depois. Show, tchau, tchau.